Falei, pessoal, vamos seguir estudando a EFD. Vamos trabalhar alguns aspectos agora, mergulhando dentro da EFD, aqueles aspectos que podem surgir numa prova típica de auditoria, né? Solicitação de identificação de blocos, registros, né? Vamos fazer a preparação para fazer aqueles cruzamentos que são necessários para responder as principais questões de auditoria fiscal. Bom, a gente precisa conhecer todos os blocos que compõem a escrituração fiscal do ICMS e IPI. A nossa escrituração, a EFD, é dividida em um conjunto de blocos. Dentro de cada bloco, nós temos registros. É assim que está estruturada a EFD. E cada letrinha que nomeia um bloco, você precisa saber o que é que ele reúne, quais são as informações que ele reúne, porque isso tem sido o material básico para responder as últimas provas sobre o assunto, tá? Bom, a gente vai iniciar a nossa escrituração fiscal, e aí pensando na parte dessa estruturação lógica, né, do layout, a escrituração fiscal ela é iniciada com um registro 00 e encerrada com um registro 9999, né? São 4 dígitos, tá? Então, assim, pense na EFD, né, como um arquivo digital, não esqueça disso. Então, ele vai começar com o registro 0000 e terminar com o registro 9999. Então, você tem aí o registro de abertura do arquivo e de fechamento do arquivo. Como se trata de um arquivo digital, né, você precisa fazer essas demarcações, né, de abertura e encerramento, tá? Desse arquivão digital. Agora, o que é que vem dentro desse arquivão digital? Os blocos agora, tá bom? Agora sim a gente começa com os blocos e o primeiro bloco é o bloco 0. O bloco 0 é um bloco de cadastro, né? Ele vai abrir, fazer abertura, identificação, referência, nome, CNPJ. Então o bloco 0 é um bloco de cadastro, tá? Você vai iniciar a escrituração. Como é que você inicia a escrituração? Primeira coisa, né? O nome do contribuinte, CNPJ, endereço. Então, o bloco 0 é um bloco que não nos traz muita informação relevante, assim, para a gente trabalhar temas, né? É importante, claro, né? Não existe EFD sem o bloco 0, é preciso a gente ter todos os blocos, mas ele não traz material fiscal para a gente trabalhar. Mas a gente precisa saber que a escrituração se inicia com o bloco 0. Bom, esse arquivo digital, além de iniciar com um bloco, ele precisa encerrar com outro bloco também. Qual é esse bloco? É o bloco 9, tá? O bloco 9 é um bloco também burocrático, né? Um bloco para compor esse layout digital do arquivo. Ele vai fazer o encerramento do arquivo digital, vai gerar aquele código, né? Aquele conjunto de caracteres que é o código hash. Então, o bloco 0 abre e o bloco 9 encerra. Coladinho com o bloco 9, nós temos o bloco 1 para outras informações, também dessa parte de circunstâncias ou cadastral da entidade, né? Então, esses blocos que são formados por números, eles não são muito importantes do ponto de vista fiscal, né? Eles não trazem material para a gente fazer cruzamentos de informação, etc. Mas é importante você saber que a escrituração inicia com o bloco 0 e termina com o bloco 9, e coladinho com o 9 tem um bloco 1 ali, que também traz informações burocráticas, que assim, eu vou chamar assim, tá? Essas partes, esses blocos com nome de número. Bom, mas onde é que está a parte essencial da EFD? Os blocos formados por letras. Então, todos esses blocos aqui formados por letras, você precisa saber, tá? Se você não souber essas letrinhas e qual é o conteúdo de informação que eles reúnem, você não vai conseguir responder as questões de EFD, de SPED, que virá na sua prova, tá bom? Então, ó, qual é a lógica aqui? Nós temos os blocos das notas fiscais, B, C e D. No caso do bloco B, ele está com asterisco aqui porque ele só serve para o Distrito Federal, tá? Porque o Distrito Federal controla o seu ISS na EFD, ICMS e IPI. Os demais entes não, né? Então, para todos os estados, exceto o DF, só nos interessa o bloco C e D,
Para o DF, interessa o bloco B de bola também, né? Mas para os outros entes, apenas os blocos C e D interessam nessa parte relativa aí às notas fiscais. Então, ó, bloco C e bloco D vai conter os registros das notas fiscais, né? Você emitiu nota fiscal, gera um registro aqui no bloco. Você comprou, adquiriu a nota fiscal, entrou, gera um registro aqui no bloco, né? Então, bloco C e D vai reunir as notas fiscais. Então, o nosso insumo principal está aqui, no bloco C e D. Como é que eu vou saber se a minha nota fiscal está registrada no bloco C ou no bloco D? O bloco C é aquela nota do ICMS, ou do IPI, né? Por excelência, né? É a compra de mercadorias, produtos, né? É a mercadoria, efetivamente. E no bloco D é o serviço tributado pelo ICMS, tá? Então, ó, bloco C é a nossa principal, é o nosso principal aqui, bloco, né, que tem aquelas notas por excelência do ICMS e do IPI, que é de compra de mercadorias e produtos. O bloco D, ele tem a mesma função do bloco C, só que ele vai reunir as notas de serviços tributados pelo ICMS. Bom, depois que a gente já tem o registro dessas notas aqui, qual seria o fluxo lógico aqui, ó? Os valores descritos aqui nas notas, né, os créditos destacados, os débitos, passam para o nosso bloco E, que é o bloco de apuração do ICMS e do IPI. Né? A nossa escrituração trabalha ao mesmo tempo com o ICMS e o IPI, porque a nota fiscal é a mesma, né? Então basta você capturar esses dados uma vez e aí você já apura o IPI e o ICMS ao mesmo tempo. Bom, então, ó, os nossos blocos de escrituração são esses três aqui. A partir daqui, nós só temos blocos de apuração. Então, é aqui que a gente vai começar a fazer certas apurações. E isso dá uma visão para você, né? Porque as questões vão te perguntar assim, ó, olha, eu preciso cruzar a nota fiscal com o bloco H, né? O que é que eu consigo obter com isso? Bom, bloco H é inventário, né? Então você tem ali os itens. O bloco C você tem a aquisição, as notas de aquisição. Então faz todo sentido você cruzar C e H. Então você vai começar a perceber assim, né? Com essa visualização sobre os blocos, sobre a informação que eles reúnem, você vai conseguir visualizar esses cruzamentos possíveis. Então nos nossos blocos de apuração, o primeiro deles, bloco de apuração do ICMS e do IPI, bloco E. Aí nós temos um bloco de controle do crédito do ativo permanente, o crédito de ICMS gerado a partir da aquisição de ativo imobilizado, de ativo permanente, é feito esse controle no bloco G. Ele é feito à parte, tá? É feito um controle à parte. Isso aqui é o que se chama de livro SIAP, né? É um bloco, mas a gente pode chamar de livro, porque existia um livro antes para fazer esse controle, o livro SIAP. E lembra que a FD substitui a totalidade dos livros, né? Tudo que você precisa para fazer a escrituração está aqui na FD. Então, o livro de inventário está aqui, o livro SIAP está aqui, o livro de entrada, o livro de saída, está tudo aqui na FD. Então, o nosso controle de crédito do ativo permanente do ICMS está aqui também na FD, é o bloco G, tá? É feito esse controle de crédito à parte, porque não faz parte da lógica do ICMS, né? Você gerar crédito a partir de aquisição de imobilizado. Quando você compra mercadoria, você gera crédito de ICMS. Quando você compra imobilizado, você tem um crédito que é como se fosse um presente, né? Que as legislações dos diversos entes fornecem. Não é aquele crédito por excelência, você não está comprando mercadoria para revenda, mas é possível apropriar o crédito quando você adquire uma máquina por ser imobilizado, né? Em condições específicas, em condições diferenciadas, né? É preciso identificar um coeficiente entre a receita total e a receita tributada. A partir desse coeficiente, você vai apropriar créditos na razão de 1,48avos, né? Então não vamos nos preocupar como é feito isso ainda, tá? Vamos nos preocupar que o bloco G faz o controle desse crédito atípico, que é o crédito gerado nas aquisições do imobilizado. Depois nós temos dois livros de escrituração de inventários, o bloco H de inventário físico e o bloco K de
controle da produção e do estoque, tá? Então aqui utilizado não só, né, principalmente por estabelecimentos industriais, mas não apenas, porque a legislação designou diversos grupos de contribuintes que estavam obrigados a escriturar o bloco K, tá? Independente de ser um industrial propriamente dito. Então, o bloco H e o bloco K vai trazer os inventários. Então, para você não esquecer, B, C e D, nota fiscal, sendo que C e D é mais relevante, né? Porque são as notas típicas do ICMS e do IPI. O bloco B é só para o Distrito Federal, então vou deixar separadinho o bloco B, que não deve aparecer muito nas provas, exceto em uma prova do Distrito Federal, tá? Então, C e D, nota fiscal, sendo que C é a nota fiscal típica de mercadoria, né? Aquela que gera o crédito, todas geram crédito. É aquela nota por excelência, né? Aquisição de estoques para revenda, aquisição de matéria-prima. Então, no bloco C, você tem esses bens tangíveis e no bloco D, você tem os serviços tributados pelo ICMS, tá? Então, C e D, nota fiscal. Depois, o que é que eu faço? Tenho que pegar essas notas e apurar. Aí vou para o bloco E, apuração. Depois que eu faço a apuração no bloco E, eu tenho um livro aqui à parte de controle do crédito permanente, do ativo permanente e a escrituração do estoque. Então veja que livro de entrada, por exemplo, está tudo inserido aqui, ó, livro de saída, né? Livro de inventário, está tudo aqui nesses dois blocos H e K. Muito bem, a gente viu aqui a estrutura de blocos, mas o nosso arquivo digital do SPED, ele vai começar com um registro, assim, ó, com 4 dígitos 0, e ele vai terminar com um registro de 4 dígitos 9, tá? Então a nossa estrutura da EFD, nós teríamos a abertura do arquivo com um registro 00, tá? Aí aqui nós íamos começar o bloco 0, vamos colocar o registro 001 aqui do bloco 0. E aí outros registros poderiam vir aqui, depois outros blocos e fechando o arquivão da EFD, um registro de encerramento 9999, tá? A gente vai ter a oportunidade de visualizar isso de uma forma melhor em breve. Bom, vamos entender aqui a estrutura de registro, né? Dentro de cada bloco nós temos registros. Então aqui, ó, dentro do bloco G, que é o bloco que controla o crédito do ativo permanente, e aqui eu escolhi o G apenas como exemplo, eu poderia ter escolhido qualquer outro bloco, tá? Então, dentro do bloco G, eu terei sempre um registro de abertura do bloco, que será um registro com a letrinha do bloco e o número 001. Depois, registros diversos que o layout vai me trazer e sempre encerrando o registro, um registro, ó, 990, tá? Então, a nossa estrutura de registro será sempre essa. Começa com 001, termina com 990. Aqui eu estou falando da abertura e do encerramento do registro e não da abertura e encerramento do arquivo, que é algo maior, tá? Então, eu abro a minha FD aqui, ó, encerro a minha FD aqui, mas dentro dessa FD eu tenho blocos e cada bloco eu preciso abrir e encerrar, abrir e encerrar. E eu vou abrir e encerrar com esses registros aqui, ó. Sempre o 001 e encerrando com o 990. Então, se eu estiver falando do bloco C, por exemplo, o meu registro de abertura será C001 e de encerramento C990, tá? O bloco inicia sempre com o registro 001 e termina com o 990, tá? Quase sempre, tá? Porque podem ser criados outros códigos aí dentro dessa linha aqui do 999 até, ok? Todos os blocos devem ser preenchidos na nossa FD. Então, ó, não existe a FD sem um bloco 0, né? Depois sem o bloco C e bloco D, tá? A gente precisa ter sempre ele preenchido. Agora, os registros que estarão dentro desses blocos, eles
nem todos precisam ser preenchidos, porque pode ter informação zerada. Então, ó, quando eu faço meu bloco C, aí faço o registro de abertura, ó, C001, e aí eu vou colocar aqui os outros registros que eventualmente eu tenha. Se eu não tiver nenhum, farei o encerramento aqui do mesmo jeito, ó, C990. Então eu preciso ter sempre o bloco, ainda que eu tenha informação zerada, tá? Pensa aí que nós estamos falando de uma estrutura lógica, né? E exige esse encadeamento lógico. Eu não posso ter uma FD sem o bloco 0, tá? Eu não posso ter uma FD sem o bloco C. Ah, bloco C tem o quê? Nota fiscal. A empresa não emitiu nenhuma nota fiscal. Ok, informação zerada, mas o bloco C tem que estar lá, ok? Bom, vamos fazer uma questão aqui para a gente começar a se situar na forma de abordagem. O arquivo digital da FD-ICMS-PI é constituído de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registro de dados e com um registro de encerramento, referindo-se a cada um deles a um agrupamento de documentos ou de outras informações econômico-fiscais. O bloco H tem por objetivo a reunião de informações relativas a o quê? Bom, vamos dar uma olhadinha no enunciado primeiro. A FD é constituída de blocos e cada bloco tem um registro de abertura e de encerramento, né? Então vamos dar uma relembrada, ó. Nós temos diversos blocos, aqui o bloco G, por exemplo, ó. A FD é composta por blocos, está aqui, né? Cada bloco vai ter o seu registro de abertura 001, né? Aqui eu estou no bloco G e teremos o registro de encerramento G990, né? É isso que a questão explicou aqui no enunciado. Depois ela pergunta, ó, o bloco H serve para quê? Lembra do bloco H? Ó, o bloco H e o bloco K são blocos de inventário, controles de estoques, né? Quantitativos e monetários. Então, são instrumentos extremamente importantes que você não pode esquecer. Você não pode esquecer para que é que serve o bloco H. Quer relembrar? Olha aqui, bloco H, ele tem inventário físico, né? Vamos ver a nossa questão. A letra A. O bloco H tem o quê? Abertura do arquivo, identificação da entidades, contabilistas e participantes e outras referências. Qual é o bloco, pessoal, que traz essa informação burocrática aqui que eu falei, ó? É o bloco 0, né? O bloco de cadastro, o bloco que vai fazer a abertura do arquivo, né? É o bloco 0, esse aqui, ó. A letra B. Divulgação do inventário físico do estabelecimento nos casos e prazos previstos na legislação. Aqui é o bloco H. Tá? C. A letra C. Emissão e recebimento de documentos fiscais que acobertam as prestações de serviços, de comunicação, transporte intermunicipal e interestadual. Pessoal, onde é que nós temos as notas fiscais? Blocos C e D. Qual é a diferença? C, mercadoria, e D, serviços tributados pelo ICMS, né? Então, aqui na nossa letrinha C, nós temos o bloco D como resposta. Letra D agora. Apuração do ICMS. O bloco H tem a apuração do ICMS e do IPI. Qual é o bloco que faz a apuração, pessoal? O bloco E. Vamos relembrar? Olha aqui. Bloco E é o que faz a apuração. Logo depois das notas, ó, C, D, só falta apurar. Bloco E, ok? A letra E diz assim, emissão e recebimento de documentos fiscais referentes a entradas e saídas de mercadoria. Estamos falando de bloco que controla a nota fiscal, que são os blocos C e D, mas aqui no caso é mercadoria, então é o bloco C, tá bom? Bloco C é mercadoria, o bloco D, nota fiscal de serviço tributado pelo ICMS. Então a gente fica com a letra B aí. Bom, quando a gente fala em registros, pessoal, eu gosto de trazer essa informação aqui para você não ficar muito assustado, ó. É impossível memorizar todos os registros, tá? Então, ó,
eu tenho aqui registros do bloco C, né? C120, C190, C500, C500 veio duas vezes aqui, D500, né? Enfim, não tem como decorar tudo isso aqui, tá? É difícil, você vai se deparar com questões que abordam os registros, mas são aqueles registros que têm substância fiscal para você trabalhar, tá? As últimas provas cobraram isso, né? Últimas provas, Espírito Santo, né, cobrou, Cefaz Ceará cobrou esse conhecimento sobre registro. Então, ó, vamos daqui por diante, a gente precisa dominar esses registros, mas dominar de uma forma inteligente, tá? Não tem como decorar todos esses registros. Você precisa memorizar o bloco, tá? Então, quando eu olho esses registros aqui, ó, eu já sei que são registros do bloco C, tá? São registros do bloco C. Então, eu já sei que eles trazem informações sobre nota fiscal, tá? Então, se a questão fizer um tipo de questionamento para mim, né, que exige cruzar nota fiscal com o bloco de inventário, o bloco H, se a questão colocar lá o registro C100, bom, C100 é nota fiscal, eu já sei, mas se ele colocar lá o C170, vai ser a mesma coisa, porque aqui nós temos uma informação complementar à nota fiscal. Então, tanto a informação complementar à nota fiscal quanto a informação principal fazem parte de um processo de verificação. Então, se o registro começar com a letra C, né, independente do númerozinho que vem depois, eu já sei que faz sentido cruzar com o bloco H, bloco de inventário, né? Faz todo sentido cruzar as notas fiscais de entrada ou saída com o inventário, para estabelecer diferenças de quantitativos, enfim, né? Então eu não preciso, né, de uma forma assim aleatória, sair decorando nome e número de registro. Mas se você souber, ó, que o bloco C é nota fiscal, que o bloco D é a nota fiscal também só que de serviço, você já sabe que um cruzamento de alguma dessas informações aqui, ó, seja qual for o número, né, não importa qual for o número aqui, ó, provavelmente vai fazer todo sentido eu cruzar as informações daqui com o bloco H. E aí, se a questão quiser ser mais específica, ela vai dizer assim, ó, você vai cruzar esses registros aqui com o registro H010. Ok, ela está sendo específica, mas se você não souber o que significa o registro 010, você sabendo que é bloco H, você já sabe que é inventário, então faz todo sentido cruzar, independente desse númerozinho que vem aqui, tá bom? E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.